E aí, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa live. Homens mortos não contam histórias, né? Para falar um pouco. Vou dar vários exemplos antes, mas depois chegar na conclusão que tem a ver com o post que eu fiz no feed hoje. Várias pessoas perguntando: o seu amigo te deu um mau conselho? Será que de fato ele me deu um mau conselho, né? Boa noite, Liv. Boa noite de Silva, Luan. Então só dar um minutinho para as pessoas entrarem. Bom, primeiro, por que esse nome da live Homens Mortos Não Contam Histórias? Eu gosto muito dos filmes Piratas do Caribe. Até o 3. O 4 ele é mais adequado para você adubar uma horta, né? Fica uma bosta. Mas até o 3 é bem interessante. E tem frases icônicas, assim. Eu sou um cara que eu gosto dessas frases. Eu acho que são fragmentos de sabedoria que eles estão resumidos em algumas palavras, né? Algumas nem tão sábias assim, mas eu gosto talvez até da estética, da maneira como elas são mostradas. E algumas dessas frases. Tem um episódio onde o governador Swan ele fala o seguinte, que se para seguir o curso certo é necessário um ato de pirataria, a pirataria passa a ser o curso certo. Uma frase bem anarcocapitalista, né? Tem um outro pensamento onde eles dizem que não se acorda um homem que dorme, porque traz má sorte. O que é bem paradoxal, já que você só pode acordar um homem que dorme. Você não pode acordar alguém que já está acordado. E tem um outro episódio onde aparece essa frase. Se eu não me engano, é no primeiro filme da série, onde eles dizem que homens mortos não contam histórias. E isso é interessante, né? Só os vencedores estão contando as histórias, a gente acaba tendo uma impressão errada de certos fenômenos, como, por exemplo, o sucesso em redes sociais, nos mercados financeiros, em várias áreas da vida. Esse é o ponto central desse livro, não acabei de ler ainda, do Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, onde ele dá vários exemplos interessantes de como a gente não enxerga, né, esse viés do sobrevivente nas observações do dia a dia. E apenas para citar alguns, vamos iniciar falando de um assunto que ele está muito em voga, sobretudo no momento a gente está batendo 3 milhões de CPFs na Bolsa de Valores, que é a questão do day trade. Muita gente fala, poxa, eu inclusive vi outro dia, né, essas propagandas de YouTube falando sobre day trade, o cara tá mentindo, ele não consegue ganhar dinheiro assim. E estatisticamente, eu acredito que tem gente que ganha dinheiro com day trade assim. Porque se você tiver uma grande amostra de pessoas, é natural que você tenha, por obra de talvez mero acaso, um número pequeno de pessoas ganhando muito dinheiro. Então quer dizer que a propaganda do cara é mentirosa? Que ele não está ganhando dinheiro? Não. Talvez ele esteja ganhando dinheiro. Quer dizer que você vai ganhar dinheiro fazendo day trade também? Aí já é outra história, né? Pegando um exemplo dado no livro Iludidos pelo Acaso, o que ele fala? Que vamos pegar uma grande população de traders, de day traders, né? Pessoas que fazem essas negociações, para quem não sabe o que é day trade, que elas se iniciam e terminam no mesmo dia, ou comprando e vendendo, ou vendendo para depois comprar mais barato e obter um lucro. Vamos pegar 100 mil dessas pessoas. E a chance, numa negociação diária, né, de ganhar dinheiro, é muito próximo da chance de jogar uma moeda para cima e dar cara. Vejam que bela moeda, inclusive, um dólar de prata americano. Então, se eu fosse jogar essa moeda para cima, considerando que ela é uma moeda perfeita, ou seja, que ela é equilibrada e a chance é exatamente igual de 50% para cada lado, nós teríamos, após 100 mil lançamentos, 50 mil lançamentos onde o resultado foi cara e 50 mil lançamentos onde o resultado foi coroa. Então vamos supor que eu estou lançando essa moeda para cada um desses 100 mil day traders, onde se der cara, significa que eles ganharam dinheiro durante o ano e continuaram fazendo o que eles estão fazendo, day trade. Se der coroa, eles quebraram, eles perderam dinheiro, talvez nem tenham quebrado, mas resolveram largar simplesmente essa profissão. No primeiro ano eu lanço a moeda, joguei ela para cima e 50 mil traders estão fora, né? No segundo ano eu lanço novamente a moeda para cima e metade ganha dinheiro, metade não ganha. Então só sobraram 25 mil traders. Continuo com isso, vamos para 12.500, para 6.250, 3.000, 125, né? Vamos até o 10º ano, onde nós teremos uma população inicial de 100 mil traders, apenas 195 que conseguiram ter sucesso durante os 10 anos consecutivos, dentro do ano, ganhando mais do que perdendo, né? Porque é natural que eles tenham dias ruins, mas o saldo positivo desse pessoal foi bom. E repara que eu não estou colocando habilidade aqui, simplesmente eu estou jogando uma moeda. Até porque nessa população dos 195, ao final de 10 anos, se a gente fosse jogar esse pessoal na mídia, os repórteres eles falariam sobre como a criação
que o pai deu para esse trader fez com que ele tivesse um senso mais aguçado e uma inteligência mais aguda para compreender o mercado e separar o que é ruído de sinal. Enfim, nós arranjaríamos motivos para entender por que os vencedores são os vencedores e por que os perdedores são os perdedores. Mas repare que, por pura obra do acaso, num lançamento de moeda, nós teríamos uma população de 0,2%, um pouquinho menos do que isso, de vencedores. Mas teríamos 99,8% de perdedores. No entanto, os perdedores não estão criando perfis no Instagram com milhares de seguidores para falar sobre como eles perderam todo o dinheiro que eles tinham. Sobre como venderam um apartamento, transformaram em dinheiro para fazer trade e quebraram. Eles não estão fazendo isso. Já os vencedores contam a história deles. E tem resultado para mostrar, como eu disse, esses caras não estão mentindo. São 10 anos de operações. Talvez seja obra do acaso. Mas e daí? Eles têm 10 anos de operações, então eles vendem cursos para outras pessoas e você tem uma grande amostra novamente, mas somente uma pequena fração dessas pessoas terão sucesso. Mas o que a gente observa depois? Só a fração que teve sucesso, porque homens mortos não contam histórias. Os vencedores ficam replicando as histórias. O Taleb dá um outro exemplo, já até coloquei no feed sobre isso, e ele fala de um jogo de roleta russa. Então perceba que não é nem mercado financeiro nesse ponto, né? E no jogo de roleta russa a gente tem uma expectativa de sucesso ainda maior. Você pega um revólver, 6 espaços no tambor, e coloca apenas uma munição. Não façam isso em casa, é só um exemplo, né? Não quero que ninguém faça esse tipo de coisa. Mas a questão que ele fala é, vamos supor que você joga roleta russa e quando você atira em si mesmo, você tem que fazer isso todo ano, sempre que você atira e não morre, você ganha 1 milhão. E quando você atira, né, e tem lá a munição, você morre, então acabou o jogo. Se nós começarmos também com uma grande população de 100 mil pessoas fazendo isso, né, uma parte vai morrendo a cada ano, uma parte bem reduzida, porque só tem 1 em 6 chances de morrer, e o restante vai ganhando 1 milhão. Após anos e anos fazendo isso, nós teríamos uma população extremamente pequena de jogadores de roleta russa muito, mas muito ricos. E teremos um cemitério gigantesco, onde ninguém está contando a história. Então você pode apostar que os jogadores de roleta russa muito ricos iriam estar sendo adorados pela sua capacidade de jogar um jogo tão perigoso e mesmo assim se sair bem ao longo de 20 anos. Isso aconteceria por pura obra do acaso e poderiam estar vendendo um método, a fórmula roleta russa, de como jogar a roleta russa, ficar milionário e não morrer no meio do caminho. Mas quer dizer que se todo mundo comprasse a fórmula roleta russa, iria acontecer aquilo novamente? Não. Viés do sobrevivente. Um outro exemplo de uma área onde isso acontece e as pessoas não percebem. Nos investimentos, né? Investimento de longo prazo. Eu gosto de investir, mas não é porque, nossa, eu amo os Estados Unidos, eu tenho que investir lá, né? Ou investir no exterior e outros países. É puramente uma questão de sobrevivência. E sempre que eu falo de investimento no exterior, vem um pessoal falando, mas veja bem, Bruno, nós temos aqui no Brasil casos de pessoas que ficaram bilionárias sem investir lá fora. Nós estamos batendo agora 3 milhões de CPFs em bolsa, né? Quantos bilionários ficaram bilionários apenas investindo aqui no Brasil? Vou botar que foram 10 pessoas. Talvez seja menos do que isso, mas vou botar que foram 10 pessoas, né? Olha o tamanho dos sobreviventes e olha o tamanho da amostra. Esse ano, quem não investe fora do Brasil ficou 30% mais pobre. Na verdade, vamos supor que você tenha tudo em bolsa, tudo investido aqui em bolsa. Vamos olhar a performance no ano do ETF EWZ, que é uma espécie de Ibovespa em dólares. Né? Por que eu digo uma espécie? Porque são 56 empresas. Então não é igualzinho ao Ibovespa, mas ele dá uma boa ideia. Estou abrindo aqui. Eu vou abrir primeiro as posições principais do EWZ, só para vocês verem que eu não estou pegando algo que estaria tão diferente assim de uma carteira de uma pessoa que investe nas maiores empresas do Brasil. Olha só. Cadê aqui para virar? Aqui. 10 maiores posições do EWZ. Vale, Itaú, B3, Petrobras, Bradesco, Ambev, Magazine Luiza, VEG, Lojas Renner. Né? Então essas são as 10 maiores posições, 50% concentrado nessas empresas, mas são 56 empresas ao todo. Deixa eu vir aqui, ó. Performance. Quase menos 40% no ano. Por que isso aqui? Porque a bolsa ela está em queda comparada ao começo do ano em reais. Só que em dólar ela está numa queda gigantesca. Está perdendo 40% quase por conta da desvalorização do real. E olha que interessante, né? A bolsa no longo prazo ela vai ter um desempenho positivo. Tá, vamos colocar o máximo aqui do EWZ. Isso aqui, ó,
Começou lá no ano 2000. A gente teve um pico em 2008, a gente está aqui agora. A gente está um pouquinho acima só do começo do ETF e estamos 71% abaixo do ponto mais alto. Já tem 12 anos e nós estamos 71% abaixo. Por quê? Porque isso aqui é o desempenho que você só estaria no real, né? Ou nesse ETF, que no final das contas, né, é negociado em dólar, mas está lastreado em real. Mas aí o pessoal chega com esse exemplo, não, mas tem casos de pessoas que ficaram ricas investindo só no Brasil, então é besteira investir no exterior. Isso é a mesma coisa que eu dar veneno na boca de 100 mil pessoas, aí eu tenho 10 sobreviventes e falo, olha só, tem 10 sobreviventes, então, Anvisa, vamos aprovar esse veneno como algo comestível que pode ser usado em alimentos, porque afinal de contas tem 10 sobreviventes. Pô, mas e os outros 999.990 que morreram? Fraco sem ideal, simplesmente... Era só aguentar um pouco mais, né? Em 20 anos aí o veneno ia parar de fazer mal para eles. Entendeu? O quanto é absurdo essa comparação, mas é o que a gente ouve todo dia. Por quê? Homens mortos não contam histórias. Eu quero que vocês peguem essa frase e sonhem com ela hoje, né? Vestido de pirata igual o Jack Sparrow, fazendo aquelas coisas que ele fazia, né? Falando, homens mortos não contam histórias, porque não contam. Eles não criam empresas de research, eles não criam perfis no Instagram, eles não têm a fórmula do milhão porque eles morreram no meio do caminho. Mas não quer dizer que pegando a fórmula de quem não morreu, talvez, não estou tirando mérito, né? Estou falando talvez por obra do acaso, que é o que o Taleb ele defende no livro dele, né? Você vai ter o mesmo destino. Até porque aquilo que aconteceu lá atrás pode não acontecer no futuro, né? O passado é insuficiente para você saber o que vai acontecer no futuro. As coisas mudam. Ele fala de livros, e eu até separei alguns aqui para dar um exemplo. O primeiro deles é um livro que eu já estava no Instagram fazendo aquelas listas de livros e eu indiquei. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Quem já fez Viver de Renda sabe do que eu vou falar. Mas o que é interessante nesse livro aqui do Jim Collins? Ele dá aqui no livro uma roda, né, para mostrar quais são as características que as empresas feitas para vencer têm que outras empresas não têm. E o que ele defende? Que se a sua empresa tiver essas características, ela provavelmente vai vencer, igual essas empresas aqui que ele listou, venceram, né? Quais são as características? Ele fala que uma empresa precisa ter pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. Então ele fala sobre uma empresa ter líderes de nível 5, pensar em contratar, né, boas pessoas, pensando sempre no primeiro quem, depois o que, ou seja, primeiro quem você bota no barco, depois o que a pessoa vai fazer. Ele fala sobre pensamento disciplinado, de enfrentar a verdade nua e crua e de ter o conceito do porco-espinho. O que é o conceito do porco-espinho? Tem uma frase do grego Arquíloco que falava o seguinte, que a raposa conhece vários truques, mas o porco-espinho conhece um único bom truque, né? Ou seja, a raposa ela pode saltar, ela pode ser extremamente astuta, mas se ela tenta morder o porco-espinho, como ele tem um monte de espinhos em volta do corpo dele, simplesmente ela não consegue, né? Ela vai se dar mal com isso. Então ele fala que a empresa tem que ter isso. Tem que ser muito boa em alguma coisa específica. E depois ele fala da ação disciplinada, de uma cultura da disciplina, de pessoas fazendo aquilo que deve ser feito sem tanta fiscalização, e do uso adequado dos aceleradores tecnológicos, né? Ou seja, da tecnologia. Mas não que a empresa tenha que ser uma empresa de tecnologia. E ele defende que se a empresa tiver isso, ela vai vencer. Qual é a questão ruim aqui, né? O que ele não enxergou? E que o Taleb me fez enxergar? É que aqui ele está contando, ele está pegando a história dos vencedores. Mas tem empresa que tinha exatamente isso aqui e não venceu, pô. Várias podem não ter vencido. Pensa na empresa que tinha um líder inovador, boas pessoas, era focada em uma coisa extremamente boa, por exemplo, em criar máquinas de escrever. Ela tinha tudo, mas ela estava criando máquinas de escrever e de repente veio o computador. Já era. E tem outras empresas que vencem sem ter essas características aqui. Então essas análises de, vamos pegar tais características porque, olha só, veja como, sei lá, todos os milionários correm risco, né? Tá? As pessoas quebradas também correm risco. Então, é essa característica que levou o milionário a ser milionário? Não, pô. Você fala com o cara que quebrou, vê se ele não correu risco. Se ele tivesse corrido risco, não tinha quebrado. Entendeu? Aí ele fala de outro livro, Milionário Mora ao Lado, questionando justamente isso. Os caras falam, né? Veja, milionários são sempre acumuladores. É até uma coisa que o pessoal fala, pô, Bruno, ter sido militar foi bom pra você, que você tem disciplina, né? Então você estava sempre comprando no mercado, sim.
Mas perceba que se eu tivesse sempre comprando no mercado algo que estava sempre caindo de preço, eu teria ficado pobre e não rico. Vamos pegar que o mercado tivesse um destino diferente. Para quem está há menos tempo acompanhando o mercado, a gente estava caindo de 2009, depois de uma recuperação em 2009, crise de 2008, caímos, subimos em 2009, depois ficou 2010, 11, 12, 13, 14, 15, Dilma saiu, 16, 17, 18, 19, bum, caiu. Agora em 2020, né? Então o negócio mudou com a saída da Dilma. Vamos supor que isso não tivesse acontecido. Como é que teria sido o futuro? Simplesmente não dá pra contar aquilo que não aconteceu, né? Mas eu duvido muito que nós teríamos os canais do YouTube que nós temos hoje, gigantesco fã de educação financeira, porque esses canais começaram a surgir junto com a recuperação da Bolsa. Porque se os canais surgissem e a Bolsa estivesse só caindo, vocês não iam querer saber de Bolsa. Entenderam? E aí a gente vai chegar no conselho do meu amigo, para ver se ele estava errado ou certo em me dar aquele conselho, né? E antes, um último livro, muito criticado, mas é um dos poucos livros que entendeu essa questão da aleatoriedade, do acaso, que é Os Axiomas de Zurich. Um dos livros menos lidos e mais comentados aí do mundo das finanças. O pessoal mete o pau no livro, né, porque ele fala de especulação. E hoje em dia, se eu chegar numa roda de investidores de longo prazo e falar, não, eu gosto dos Axiomas de Zurich, né, eles vão me olhar igual se eu estivesse falando que eu uso crack. Porque eles falam, como assim você gosta desse livro? Ele fala de especulação. Mas olha esse trecho que interessante. Página 70, para quem estiver aí em casa, né, e quiser dar uma olhada no que eu estou falando com mais detalhes. Mas aqui na página 70, ele fala sobre como essa ilusão de que as pessoas têm uma capacidade acima da média levou à criação de um fundo para investir em arte. Porque alguns críticos de arte, eu já não lembro o ano que isso aconteceu, mas é um livro velho, então já tem décadas isso. Mas alguns críticos de arte se achavam extremamente inteligentes e capazes de chegar num leilão obscuro, onde as pessoas estão se batendo, assim, não sabem o que está acontecendo lá, e ver um quadro e pensar, meu Deus, esse quadro está sendo vendido por centavos aqui, e isso aqui vai valer 100 mil dólares em Nova York se eu levar para vender lá. Então, visando explorar essa assimetria no segmento de arte, o que eles fizeram? Criaram o chamado Fundo Soberano de Arte Americana. E o que o fundo iria fazer? Iria pegar esses figurões, esses grandes críticos, né, formados de um barro mais fino, com uma capacidade intelectual de ver aquilo que ainda não é arte, mas vai ser arte com A maiúsculo. Então esses camaradas comprariam obras de arte extremamente baratas, segurariam aquilo por um tempo para depois vender mais caro, porque afinal de contas eles estão vendo aquele cara que vai ser o Da Vinci, né, o Picasso, antes do cara ser o Da Vinci ou o Picasso. Começaram a comprar isso. Aí ele fala do lançamento do fundo. As cotas foram abertas para negociação, para ser compradas pelo público, a 6 dólares a cota. E o fundo chegou a bater 30 dólares com a animação do mercado. Veja, são pessoas, né, muito acima da média. O que aconteceu 2 anos depois? As cotas de 6 dólares, que chegaram a 30 dólares, estavam sendo negociadas a 75 centavos. Então o que ele fala aqui? Esse é o padrão esse é o texto do quinto grande axioma dos padrões, que não dá para identificar esse tipo de padrão assim. Ele fala que até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Ainda falam muito mal desse livro. Tem coisas ótimas aqui, livro pequeno. A única questão é que ele não é feito para investimento de longo prazo, né? Ele é feito para parcela especulativa da sua carteira. E aí a gente chega no que eu queria comentar com vocês, né? Que foi o conselho do meu amigo para mim. Ele falou, toma cuidado. Ele estava totalmente errado sobre o mercado saturado, né? Porque era um mercado muito pequeno. Na verdade, eu não acredito muito em mercado saturado. Quase sempre quando você vê alguém falando o mercado está saturado é porque aquele mercado é um mercado incrível, né? Onde você tem muita gente ganhando muito dinheiro. Então há essa impressão de saturação, igual você tem a impressão de que uma praça de alimentação de um shopping está saturada, mas o pessoal paga um aluguel altíssimo para estar lá. Por quê? Porque é lá que está o dinheiro. Então ele errou nesse ponto. Mas entendam que se ele tivesse dado esse mesmo conselho para 1000 pessoas que estavam largando suas carreiras como funcionários públicos para empreender, ele estaria certo em 99% das vezes. Até porque tivemos uma pandemia no meio do caminho. Pensem que se eu tivesse largado e não tivesse vindo aqui para a internet, para ter uma estrutura tremendamente leve, né, de empresa, com custos ridiculamente reduzidos, se eu tivesse saído para abrir um restaurante aqui em São Paulo, tivesse alugado um ponto,
numa área comercial onde tem muitos escritórios, né, as pessoas iriam sair para almoçar, estaria quebrado agora. Esse meu amigo estaria certo em 100% dos casos, considerando que eu seria o único de sucesso. Então o conselho dele estava absolutamente certo. Só que eu já havia levado em consideração essa hipótese de tudo dar errado. Justamente por isso, né, o pessoal fala, você teve coragem. Não, eu saí como um belo covarde. Por quê? Porque eu tinha muito dinheiro, justamente pensando que as coisas podem dar errado por mais tempo do que eu sou capaz de imaginar. Não dava para saber o que ia acontecer, gente. Simplesmente não dava, né? O pessoal fala como se o que aconteceu, a trajetória, tenha sido única e óbvia. Já tive discussões assim com um monte de gente. Falando, era óbvio. Eu já vi uma vez o cara falando, era óbvio que o Bolsonaro iria ganhar, então você tinha que comprar esses títulos longos do Tesouro porque as taxas de juros iam cair. Óbvio aonde? Ele tomou uma facada, o cara quase morreu. Cadê a obviedade do processo? Ele só é óbvio depois que aconteceu. Então ele estava de maneira magnífica, né, certo sobre o que poderia acontecer. Acontece que eu fui exceção à regra. Então não foi um mau conselho. E se você está recebendo esse tipo de conselho dos seus familiares, dos seus amigos, é porque eles se preocupam com você, né? Estranho é simplesmente não ponderar o que pode acontecer e falar, não, vai lá, vai fundo, você que não tem reserva nenhuma, simplesmente porque você não está se encontrando mais naquilo que você faz aqui, sai com a mão na frente e outra atrás para tentar a vida agora, com a economia ruim ainda por conta da pandemia. Não, pô, isso é irresponsabilidade, né? Porque estatisticamente as chances não estavam a meu favor. Só que tem um ponto, né? Que eu soube usar, ou pelo menos eu acho que eu soube usar, porque eu posso ser mais um iludido pelo acaso. Aleatoriedade a meu favor. E por que eu digo isso? Porque eu escolhi focar em áreas e de maneiras onde se eu perdesse eu teria pouco a perder e se eu ganhasse eu teria muito a ganhar. Mas repare que mesmo assim eu só saí porque eu tinha 880 mil acumulado, investidos aí uma boa parte disso a Selic em 10%. Então eu ganhava mais desse dinheiro do que eu ganhava pelo Exército. E com a Malu já tendo dado certo no canal dela. A Malu tinha um canal do YouTube com 100 mil pessoas, no Instagram com um pouco menos do que isso. Então o meu, né, pé na segurança fez com que a Malu pudesse colocar um pé no extremistão, nesse risco, né, na internet. Ela deu certo e só depois eu fui, mas porque eu tinha um bom lastro. Tem aquele pessoal que fala, queime seus navios, né? Ou queime sua ponte, é uma outra analogia, no sentido de que você deve tomar um caminho onde não há mais volta. Tem muita gente que fala, não tenha plano B, né? O seu plano A é esse aqui e o teu plano B é continuar com o plano A, você não tem que ter plano B. Muito bonito para você postar no Instagram. Terrível na prática, porque talvez o cara tenha dado certo assim, mas ele é o vencedor contando a história quando você tem 100 mil perdedores que não estão criando perfil no Instagram, ou quando criam, vocês não querem assistir, porque o cara perdeu. Vocês gostam de quem tem resultado. Antes de eu ter chegado no primeiro milhão, eu tinha lá no meu site uma aba onde o pessoal podia pegar consultoria financeira comigo, pagando R$300 a hora. Sabe quantos clientes eu tive? Menos de 10, tá? Menos de 10 pessoas quiseram ser meus clientes nessa época. Hoje tem gente querendo me pagar 30 vezes mais, só que não compensa porque eu só fico no online. Vocês querem seguir quem tem resultado. E esse é o problema com esse tipo de conselho, né? Ele é dado por quem deu certo, sem pensar que tem um monte de gente que pode dar errado. Então, há várias histórias sobre isso. Você pega essa questão do queime os seus navios, tem desde Júlio César chegando na Britânia com os romanos, até Pizarro ou Cortês aqui invadindo os impérios Inca e Azteca, né, queimando os navios para mostrar para os homens que eles só tinham como avançar. Tem história de general chinês fazendo a mesma coisa com ponte, bem bacana. E a gente conta essas histórias porque deram certo. Mas quem está contando a história da tropa romana que queimou os navios e foi dizimada, né, mataram todo mundo e aí? Não sobrou ninguém para contar a história. Essas histórias chegaram porque os caras venceram, voltaram e escreveram lá, né? O Júlio César, ele além de ser um grande general, por exemplo, citando o exemplo de César, ele também era um dos grandes autores da língua latina. Ele se considerava o segundo melhor orador de Roma, atrás apenas de Cícero. Já citando Cícero também, ele tem uma passagem sobre isso. Cícero falava de um cara chamado Diágoras, né? O Diágoras era um ateu numa época em que existiam vários deuses. Os romanos eram politeístas. E toda hora que alguém chegava com um deus que eles falavam, pô, esse cara aqui é bacana, né? Bota no panteão também. Afinal, existem vários deuses. E queriam mostrar para Diágoras que era um absurdo ele não acreditar nos deuses. Afinal de contas, ele estava influenciando nossa vida o tempo todo.
Aí levaram Diágoras num templo dos afogados para mostrar obras, assim, placas, onde ele via pessoas que estavam orando aos deuses, depois as pessoas iam viajar de navio, o navio de vez em quando naufragava, e aí havia uma outra placa mostrando que as pessoas que haviam rezado estavam sendo salvas. Aí Diágoras fez o seguinte questionamento, né? Onde estão as placas mostrando o pessoal que veio aqui, que rezou, que entrou no navio para fazer a viagem e morreu? Não foi salvo, né? Cadê as placas desse pessoal? Todo mundo que rezou foi salvo. Todo mundo? Ou foi só uma pequena fração? Então, homens mortos não contam histórias. Agora, como que você pode tentar usar a aleatoriedade a seu favor? Bom, eu anotei 3 coisas aqui, mas eu já quero deixar claro que tudo isso, né, pode aumentar a sua chance, mas apenas explorar isso não quer dizer que você vai ter sucesso. Essa história de, não, se você fizer tudo certinho, um dia você terá sucesso. Eu queria que fosse verdade, mas não é verdade. Porque tem muita aleatoriedade no meio do caminho. Pode ser que você faça tudo certo, você seja um cara acima da média, e você pode ter azar. E simplesmente você não vai dar certo. Infelizmente, o mundo é o que é, né? A vida ela não é justa, ela é injusta, de uma maneira não linear, né? Muitas vezes o cara que é um bosta pode dar muito certo e o cara que não é pode dar errado. Então não há garantia de sucesso. Ah, se todo mundo fizer isso, todos chegarão lá? Não. Alguns chegarão lá, outros não chegarão. Mas a grande vantagem é que se todo mundo tentar, né, a sociedade como um todo ganha. Porque os caras que chegam lá, geralmente eles promovem avanços não lineares. O cara vai e cria uma empresa que impacta positivamente a vida de um monte de gente, né? Gera empregos, é aquela história de quando você ilumina a sua vida, você ilumina a vida de quem está em volta. No entanto, eu acho que é mais interessante fazer isso do que não fazer. Então a primeira coisa é adotar estruturas onde você tenha mais a ganhar quando você está certo, ou até quando não está certo, né? Mas mais a ganhar na sua exposição do que a perder. O segundo ponto seria concentrar seus esforços em áreas onde os ganhos eles tendem a ser muito maiores. Foi o que eu tentei fazer. E dentro dessas áreas, espalhar em mais de uma iniciativa, não concentrar em uma só. A gente tem diversos exemplos disso. Então, no primeiro, né, estruturas onde se perde pouco e se ganha muito. Vamos começar com um exemplo que eu fazia quando era militar. Eu era paraquedista. O que acontecia quando eu saltava de paraquedas usando a estrutura ali do Exército, da Aeronáutica, né, no Campo dos Afonsos? Se tudo desse certo, eu chegava no chão inteiro. Então, não tinha muito a ganhar. Eu ganhava 20% a mais porque era paraquedista, né? Então vamos colocar que era isso que eu ganhava, 20% a mais no meu soldo como militar. Por mais que a chance de dar errado fosse pequena, né? O que eu perderia se desse errado? Simplesmente se eu saltasse, o paraquedas principal não funcionasse, o reserva por algum motivo não funcionasse, a chance disso acontecer era muito reduzida. Ou se eu saltasse, mas pegasse um vento muito forte a ponto de chegar no chão e me estabacar e me quebrar todo, o que aconteceu uma vez, eu desloquei o ombro numa das aterragens, minha vida poderia ser, entre aspas, destruída. Na pior hipótese, teriam que usar uma pá para me separar do chão e não teria velório com o caixão aberto. Essa é a pior hipótese. Muito remota, sim, mas era a pior hipótese. Então era uma escolha onde o acaso estava a meu favor? Se algo desse errado eu ganhava? Né? Não. Se tudo desse certo, eu ganhava um pouquinho do meu soldo a mais. Então não era uma conduta para a qual o Taleb bateria palmas, digamos assim. Um outro exemplo, andar de moto. Eu não tenho carteira de moto. E quando eu tirei carteira, até era bem fácil tirar. A gente tirou na escola preparatória de cadetes do Exército, o pessoal da minha turma e eu. E foi em massa, assim, foi ridícula a prova. E dava para tirar de carro e moto no mesmo dia. Mas eu não quis tirar de moto porque eu achava que moto realmente não valia a pena. Era muito, muito fácil se acidentar. Eu não tinha lido nenhuma obra do Taleb ainda. Já tinha escrito Iludidos pelo Acaso nessa época, mas eu não conhecia. Mas veja bem, quando você anda de moto, se tudo der certo, o que você ganha? Você deixa de pegar um engarrafamento, você chega mais rápido onde você gostaria de chegar. E se algo der errado, você cai de moto e um ônibus passa em cima da sua cabeça. Estou sendo meio trágico, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então é uma escolha que eu não vejo, né, dentro da questão de risco-ganho, por que ser feita. Agora, quando eu saí para vir para a internet, na verdade, vamos pegar a Malu, porque ela veio antes. Por que ela veio antes? Porque eu não precisava que ela ganhasse dinheiro. A gente vivia do nosso dinheiro do Exército. Então eu falei para ela, amor, tenta isso. Se der errado, você não ganhou nada. Mas também não perdeu nada, né? O que acontece quando você cria um perfil na internet e ninguém te vê?
Você deu errado, mas ninguém viu que você deu errado. Olha só que coisa positiva. O pessoal se preocupa com o hater. O hater vem quando você já deu certo. Então é ótimo, né? Ele vai vir quando você deu certo, pô. Se você tem hater hoje, então é uma coisa boa, tem alguém te vendo, né? Então se desse errado não perdia nada. E quando eu digo nada, eu fui obsessivo nessa questão de não perder nada. Porque o celular era algo que a gente já tinha. Eu não comprei um tripé. Um tripé custava R$100. Eu montei o tripé em casa usando canos de PVC e um pote de whey com a areia para ele ficar equilibrado. Ou seja, eu usei do que o exército chama de meios de fortuna. Ainda que seja um paradoxo, porque na realidade era um meio de pobreza, né? Era bem feio o negócio. O maluco queria luz para gravar. Eu não comprei uma luz igual o que eu estou usando agora, que foi uns R$500. A gente montou canos de PVC, papelão, alumínio, bota as lâmpadas, comprei o fio, estava montada a luz, gastei R$30 na luz. Então se a Malu começasse a gravar e ganhasse alguma coisa acima de R$30, não tínhamos perdido nada. Mas a questão é que ela começou a gravar em 6 meses e bateu 100 mil inscritos. Então se desse errado, eu não perdia nada. Muito diferente de cair de moto ou de me acidentar saltando de paraquedas. E se desse certo, né? Apesar de que a chance de dar certo era remotíssima. Porque, tem muita gente ganhando dinheiro na internet. Tem, e tem muito mais gente tentando que não ganha nada. O pessoal pensa, todo educador financeiro está lançando curso e ganhando muito dinheiro. Não, é uma porcentagem mínima dos educadores financeiros que ganha dinheiro. A maioria faz de graça, porque gosta do assunto e espera que um dia consiga ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Mas quem ganha, né? 90% do dinheiro desse mercado são algumas poucas pessoas, gente. A batalha é chegar nessas poucas pessoas. Quando você chega lá, aí sim, né? É muito melhor. Entenderam? Aí chegamos no segundo ponto, que é concentrar seus esforços nessas áreas onde os ganhos tendem a ser maiores. Eu escolhi não por acaso 2 áreas para me concentrar. Internet, muito antes de entender o que era marca digital. Foi quando eu li o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, onde eu vi o que ele tinha conquistado ali através de uma empresa online. Ele ganhava na época, né? Isso há muito tempo atrás. Eu li o livro em 2008 e já estava em português. Então bota que ele foi publicado nos Estados Unidos, sei lá, 2 anos antes, né? Ele tinha uma empresa para vender suplemento alimentar, ganhava $40 mil por mês. Só que ele ganhava em dólar, remunerava em rúpias, porque ele contratava gente da Índia para atender na empresa dele, e vivia em pesos, vivia na Argentina, quando a Argentina ainda era um bom lugar para se morar. Era muito melhor do que é hoje, né? E esse cara era, mesmo que ele estava ganhando só, né, $40 mil, multimilionário, pô, pelo estilo de vida que ele tinha. Ele usava uma alavancagem cambial nisso e trabalhava muito pouco. Depois que ele botou o negócio dele para rodar, ele trabalhou muito até poder não trabalhar quase nada. Eu falei, poxa, bacana. Um dia, eu não sei de que maneira, eu não sei do que, eu quero ter um negócio na internet. Foi isso que eu defini em 2008. E depois, eu já estava nessa caminhada, mas eu comecei a me interessar mais pela parte de educação financeira. E uma das coisas que me chamou a atenção da educação financeira era que os profissionais dessa área são muito bem pagos em comparação com outras áreas. Sendo que uma parte minúscula deles é estratosfericamente, né, bem paga. Mas eu não tinha pensado no cemitério silencioso ainda. Então foi um acaso do destino que me direcionou para essa área e que bom que isso aconteceu. Mas essas são 2 áreas muito boas. Na internet hoje, né, é aquilo. Eu gosto de usar uma frase de um bilionário chamado J. Paul Getty. Quando perguntavam para ele, igual perguntam hoje para todo bilionário, as pessoas acham que o bilionário tem uma aura e ele sabe mais das coisas do que os outros, e isso nem sempre é verdade. Às vezes ele pode ter sido basicamente um iludido pelo acaso, que assumiu um nível muito grande de risco, onde um monte de outras pessoas que assumiram risco igual quebraram e o cara deu certo, né? Pode ser, não estou falando que é, né, gente? Mas pode ser. Mas perguntavam para o J. Paul Getty, que ficou rico com o mercado de petróleo, qual é a sua fórmula para ficar rico no longo prazo? Ele falava, bom, eu acredito em 3 coisas. Acorde cedo, trabalhe duro, encontre petróleo. Logicamente, era uma brincadeira, não é fácil encontrar petróleo. Se você encontrar aqui no Brasil, parabéns, ele é da Petrobras, ele não é seu, ele é da União, né? Então, você ainda é indenizado por isso, mas não é a mesma coisa. No entanto, o que para mim é o petróleo do século XXI? É isso aqui. Gastando nada, eu estou atingindo 1.915 pessoas, sendo que eu avisei dessa live hoje, no meio da tarde, porque não era algo planejado. Eu tive vontade de fazer essa live porque de manhã eu fiz uma live com a Malu. Falei, poxa, gostei, vou fazer uma live hoje, vamos ver se as pessoas querem. E sempre tem alguém querendo, eu falei, vamos ver. E foi isso. Então,
obra do acaso, gente. Mas é uma baita de uma ferramenta para ser usada a seu favor. E percebam o seguinte, né? Por que a internet é tão boa? Porque eu não preciso ter um nível de sucesso estratosférico para ganhar muito bem aqui na internet. Se eu vender alguma coisa que tem o preço de R$1.000 para 1.000 pessoas, eu ganho 1 milhão. Poxa, Bruno, mas vender para 1.000 pessoas é complicado. É, mas vender para 1.000 pessoas é o seu objetivo. Vamos botar aí de médio prazo, né? Sei lá, por uns 5 anos. Você começa vendendo para uma, depois você vende para 10, depois você vende para 50, para 100. Vai fazendo isso e com o tempo, né, e um pouquinho de ajuda do acaso, sendo que nesse ponto você está colocando o acaso para trabalhar a seu favor, né? Se você publica alguma coisa e não der certo, ninguém vê. Se publica alguma coisa e der certo, muita gente vê, você começa a ganhar mais seguidores. Então, com o tempo, essa estrutura vai te favorecendo. E o último ponto é que eu nunca confiei só em mim para fazer isso. A primeira pessoa em que eu confiei para fazer isso foi a Malu. Porque eu falei, você é bonita, você é carismática, você está se formando em ciência política, você não quer fazer isso da sua vida. Tinha gente da turma da Malu que estava estagiando com o Eduardo Cunha. Isso é pedir para ter um câncer a longo prazo, né? A gente não queria isso para a vida dela. Então vai para a internet. Vamos ver o que rola. Ela conseguiu, deu certo. Conhecemos outras pessoas que estavam aqui na internet também. E ninguém sabia vender. Ninguém tinha produto. E o que eu já sabia, de maneira modesta, mas já sabia fazer? Criar alguns produtos na internet para vender. Já tinha trabalhado um pouquinho com isso. E foi isso que eu comecei a fazer. E nós já tivemos curso de culinária, curso de nutrição, curso de yoga, tem curso de marketing digital agora, tem curso de leilão de imóveis, e o Viver de Renda foi mais um desses na esteira, foi um dos primeiros. Por que foi um dos primeiros? Porque eu queria criar algo para dar errado. Vendi para 30 pessoas, mais gente pediu para comprar, vendi para 50, fechei a primeira turma e falei, pronto, né? Vamos ver onde que eu vou errar isso aqui. E errei em algumas coisas, mas eu acertei tanto que o pessoal gostou, foi fazendo outras turmas e de repente aquilo que foi criado como um esboço, simplesmente para ter mais experiência em lançar as coisas, simplesmente se transformou na joia da coroa. A ponto de, por um tempo, eu falei, ó, vou dar um tempo de todo o restante, vamos focar no Viver de Renda, porque a gente descobriu isso aqui e agora eu quero ficar nesse nicho, sou bom nisso, as pessoas gostam e é isso aí. Agora, uma coisa interessante, né? É óbvio que isso ia acontecer, porque tem gente que fala isso pra mim de vez em quando, fala, cara, é óbvio que você ia dar certo, pô, que você é carismático, você tem uma maneira de dialogar interessante, uma boa oratória, sua memória é um negócio fora de série. Bom, alguns pontos. Quando eu estava no exército e ficava lendo sobre história, sobre mitologia, sobre finanças, o pessoal falava que eu perdia tempo. Então perceba que se eu não estivesse aqui, todo esse conhecimento acumulado seria só alguma coisa interessante para ficar falando numa roda de amigos ou com a Malu, que depois que eu falo a mesma coisa 10 vezes já não me aguenta mais. É que eu tenho uma vantagem, né? São pessoas diferentes vendo as coisas 10 vezes. Entenderam? Então você às vezes não vê todo dia. Então se eu repetir a mesma coisa, você nem soube. Então tem esse ponto. Uma outra questão, como eu falei, se a Bolsa tivesse tido um desempenho diferente, talvez nenhum de nós estivesse aqui. Talvez eu até tivesse na internet, que eu tinha esse objetivo de vir para a internet. A Malu já tinha vindo para a internet independente de bolsa. Então provavelmente a gente estaria focando nas coisas da Malu e talvez eu estivesse lançando um produto sobre como fugir do Brasil, porque a gente estaria bem parecido com a Argentina, na minha opinião, né? Então isso poderia ter acontecido. Mas percebam que não é algo determinístico, né? A gente está sempre diante de um leque infinito de possibilidades, pô. Me perguntaram hoje, Bruno, você acredita em predestinação? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu não acredito nem um pouco em predestinação. Eu acredito no acaso. As coisas não estão escritas, elas vão acontecendo e uma coisinha que você muda, talvez o resultado seja radicalmente diferente. Em 2016, quando o canal da Malu estava começando a estourar, eu queria fazer nutrição, porque a Malu ela não queria fazer faculdade de nutrição. E as pessoas falavam para ela, você é nutricionista? Se for, eu quero passar com você. E ela não é nutricionista. Eu falei, você não quer fazer nutrição? Eu tinha acabado de acabar a ciência política, que são 5 anos de faculdade, chato, um monte de coisa para ler, um monte de socialista para ler, não leu um Mises, né? Viu o nome, algumas coisas assim, o professor falou, o Mises é um austríaco que não sabe de nada e toma socialismo ali para ler. Ela não queria mais aquilo, não queria faculdade. Eu não tinha feito faculdade, eu fiz a AMAN. Conta como faculdade, né? Como nível superior, mas, gente, não dá para comparar, né? Quando os americanos iam fazer estágio aqui no Brasil, tinha americano que ia para PUC, o outro ia para o IME, e os últimos que podiam escolher iam para a AMAN, porque ninguém queria ir para a AMAN, era muito puxado, era horrível.
em termos de comparação com uma faculdade. Na minha época nem mulher tinha na mão. Então pensa, né? Como é que era o ambiente assim. O Chico Xavier atribui uma frase a ele, eu não sei se é verdade, mas ele dizia que no Brasil ele só não entrava em 2 locais, Carandiru e Amã. Eu não sei se é verdade, mas eu entendo quando ele fala esse tipo de coisa. Então eu pensei em fazer educação financeira, não, pensei em fazer nutrição. É que a Malu, muito gentilmente, ela foi lá e me deu um toque e falou, você tá doido, né, pra fazer esse negócio? Pô, já tá muito avançado na nossa meta, a gente tá chegando lá. E a gente tava realmente, né, tava mais próximo. Eu falei, realmente não acho que compensa 4 anos de faculdade para depois começar a rentabilizar esse público. Não dá. Vamos partir para outra área, vamos focar em internet mesmo. Mas esse é o ponto, entenderam? Então, muito do que a gente vê de fórmulas voltadas a te levar para o sucesso, simplesmente elas estão limitadas por esse viés do sobrevivente. Talvez elas tenham algum tipo de sentido. É muito melhor você acordar cedo, trabalhar duro e encontrar petróleo do que você não fazer nada, né? É muito melhor você correr atrás disso. É muito melhor ter hábitos saudáveis, se exercitar, dormir bem, para que você tenha uma saúde de ferro, vamos botar assim. Não quer dizer que você vai ficar doente, não. Então há muito acaso, há muita aleatoriedade. Mas isso é diferente, percebam, de falar que tudo é acaso e que tudo é aleatoriedade. Não é isso, né? Mas há muito disso no processo. E quanto melhor você puder usar esse tipo de coisa, mais interessante tende a ser seus resultados. E um último exemplo de onde a gente usou a aleatoriedade de uma maneira que deu muito certo, com Bitcoin. Comecei a juntar esse negócio em 2014, ninguém sabia o que era. Até encontrei com o pessoal que serviu comigo na bateria antiaérea paraquedista, na formatura deles na ESAO. Para quem conhece do Exército, né, os nomes que eu estou falando aqui. Mas são capitães da minha turma ou de uma turma anterior. E eu mostrei para eles quando eu estava começando a acumular Bitcoin. E falei, tem esse negócio aqui chamado Bitcoin. Foi criado lá em 2009, não valia nada, tá valendo agora uns $30. Tô juntando um pouquinho. Aí na época eu já tinha uns 2 Bitcoins já. E falei, tem aqui 2 Bitcoins. Aí quanto é que dá isso? Eu falei, dá $60, né? Nesse mês eu ganhei $6. Aí eles falaram, porra, $60, né? Você tá mostrando esse negócio pra mim, você tá de sacanagem, não sei o quê. Só que aconteceu 3 anos depois, ou seja, não foi muito tempo. Um negócio que custava $60 naquela época chegou, não lembro agora, bateu quase $20 mil, se eu não me engano. Em reais deu uns R$70 mil. Vamos colocar assim. Saiu de nada, porque eu não gastava nada para juntar aquilo. Eu não comprava Bitcoin, não tinha nem corretora naquele ano. Pelo menos eu não conhecia nenhuma corretora de Bitcoin aqui no Brasil. Simplesmente tinham sites que te pagavam uma recompensa para você clicar nos anúncios do site. Era isso. E aí eu juntei esses Bitcoins, fui juntando, eu cheguei a juntar 9 Bitcoins. E aí, Bruno, você teve essa questão da presciência de que o Bitcoin seria alguma coisa que ia estourar de preço? Não. Eu fui vendendo durante a subida. Eu vendi por 2 mil, eu vendi por 7 mil, eu vendi por 18 mil, ou 14 mil, não lembro agora. E vendi no máximo por 58 mil. E calhou por uma obra do destino que eu já estava aqui no Instagram quando eu vendi por 58 mil a última parte da carteira. Aí bateu 70, fiquei sendo chamado de idiota, falando, aí, seu idiota, vai bater 100 mil, depois despencou. Entenderam? E por que eu fui vendendo? Porque eu li esse negócio aqui. E simplesmente é isso que eu faço, eu vou vendendo durante a subida. Igual eu fiz com o Banco Inter, igual eu fiz com algumas outras ações. E essa é a grande vantagem do mercado financeiro, né? Você pode ser um idiota iludido pelo acaso? Pode, mas se você for um idiota prudente, você tende a ganhar dinheiro com o tempo. Não precisa ser um gênio, você pode ser um idiota, só precisa ser prudente. Aí você vai fazendo esse ganho. E é uma estrutura interessante pelo seguinte, quando você perde, depende do que você está fazendo. Tem gente que consegue perder mais do que tem, quando, por exemplo, faz uma venda coberta ali, aliás, uma venda descoberta de opções, né? O cara vai assumir uma obrigação muito maior do que ele pode assumir, isso pode acontecer. Mas se você compra uma ação, se você compra uma criptomoeda, se você compra uma barra de ouro, mas você pode perder tudo que você investiu naquilo. Poxa, é uma perda de 100%. Sim, mas do chão não passa. Ninguém vai bater na sua porta e falar, como o ouro não vale nada agora, você me deve um sofá. Isso não vai acontecer, né? Você comprou a ação de Magazine Luiza, ela quebrou, vamos levar a sua televisão. Não, sua responsabilidade é limitada. Agora, para onde que esse negócio pode ir? Pode simplesmente estourar. Igual aconteceu com o Magazine Luiza, né? Todo mundo quer saber qual é a nova Magazine Luiza da Bolsa. Por quê? Porque foi uma multiplicação de capital impressionante. Com o Bitcoin é a mesma coisa. Você pega nos últimos... Ele surgiu em 2009, né?
Foi no final de 2008, em 2009 estava a primeira negociação dele. Então são 11 anos. Você pega na última década, aquele ativo que teve maior multiplicação de valor não foi a Amazon, não foi a ação da Apple, do Walmart, do Google, Facebook, foi o Bitcoin. Simplesmente ter um pouquinho naquilo te levaria a um ganho excepcional ao longo do tempo. E por que você teria um pouquinho naquilo? Confiando um pouco no acaso. Pô, tem esse negócio aqui, vamos comprar um pouquinho e ver o que acontece. E às vezes é isso que acontece, explode de preço. Bom, gente, o que eu tinha para falar era isso. Por algum motivo uma luz está comentando do meu nariz aqui, né? E deixa eu ver aqui 3 dúvidas de vocês sobre esse ponto. E aí a gente pode encerrar. Bom, os livros que eu mostrei aqui. Todo esse assunto ele começou por conta da obra Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, né? Onde ele fala muito dessa questão do acaso nas nossas vidas, de como certas pessoas são joguetes do acaso e sabem disso, e outras simplesmente não sabem e se atribuem um poder acima da média de fazer as coisas, sei lá. E na opinião dele pode ser simplesmente obra do acaso. Depois, eu citei O Milionário Mora ao Lado, mas eu não tenho esse livro. Empresas Feitas para Vencer, não é que seja um livro ruim, é só uma questão de que ele está impregnado do viés do sobrevivente. Ele pega, né? Ele pegou certas características, viu que é endereçado com aquelas características e ignorou todo mundo que tinha as características, mas que deu errado. É muito fácil fazer um livro assim. Fiz uma pesquisa e vi que essas 10 características estão presentes em todos os bilionários da Terra. Tá. E também estão presentes em centenas de milhões de pessoas que não são milionários e nunca ficarão milionários. Então, quer dizer que aquela característica leva a ser milionário? Não. Quer dizer que é uma característica indesejada? Não, pode ser altamente desejada. É melhor ter do que não ter, mas perceba que correlação não é causalidade, né? Outro dia me perguntaram, eu gosto de fazer essa pergunta, o que você colocaria em um outdoor para que todo mundo pudesse ler? Correlação não é causalidade. Não é simplesmente porque todos os bilionários, sei lá, né, correm risco que você vai correr risco e vai ficar bilionário ou milionário com isso. Porque todos os quebrados também correm risco. Senão não estavam quebrados. Entenderam? Então tem que ter isso na cabeça. E o outro que eu mostrei é um livro curto. E a advertência que eu faço ele é um livro sobre especulação. E a especulação não é o que você tem que fazer, mas se você quiser fazer, é algo que é interessante que você faça com uma pequena fatia do seu portfólio. E muita gente considera um sacrilégio, uma heresia, tá falando desse tipo de coisa. Mas, como eu disse, é com prudência, é sendo responsável. Eu gosto sempre de citar uma história mitológica quando eu falo da prudência, que é a de Zeus, o rei dos deuses gregos, que comia todo mundo na época dele. É até um meme que eu já vi sobre isso. E Zeus, a primeira esposa dele, aquela deusa que ele pegou em casamento após vencer a guerra contra os titãs, a chamada Titanomaquia, era Metis. Metis era a deusa do quê? Da prudência. Então ele se casou com Metis e depois ele até pregou uma peça em Metis, fez com que ela se transformasse em mosca e a devorou. Ou seja, ele não só se casou com ela, como fez a mesma coisa que o pai dele fazia, né? Cronos devorava os próprios filhos, devorou Metis. E aí a cabeça dele começou a inchar e nasceu da cabeça dele, já adulta e com sua armadura, Atena. Uma deusa guerreira e também uma deusa do conhecimento. Então, olha o que os gregos quiseram passar pra gente. Uma história que sobreviveu ao teste do tempo. Né? Porque certas coisas que sobreviveram deveriam sobreviver. Outras são obra do acaso. Mas veja, e é difícil diferenciar isso, não é tão fácil assim. Mas olha só essa história, né? Mesmo que ela seja obra do acaso, olha só o que ela passa pra gente. Então, o rei dos deuses, ele poderia ter qualquer mulher à sua disposição, afinal, ele era o cara. E ele pegou a deusa da prudência. E não só se casou, como ele devorou a deusa da prudência e disso nasceu a deusa do conhecimento. Então, há um casamento entre prudência e conhecimento. Entenderam? Então, hajam com prudência. Então, são esses livros. E é isso, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. E a gente vai se falando aqui nos stories. Agradeço a presença de todos. Tá? Espero que tenham gostado desse breve papo sobre a aleatoriedade. E se gostaram, recomende essa live para um amigo. Vai ficar gravado no IGTV. E aí vocês enviem para as pessoas que vocês acharam que vão se interessar em ver esse assunto. Obrigado a todos aí pela audiência. Uma boa noite e uma boa semana.